pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, meu nome é Raquel Madeira e aqui eu compartilho os meus aprendizados em modelagem e costura. E nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de como eu faço a modelagem e a costura desse bolso faca. Eu utilizei um tecido para forro e quando a gente utiliza um tecido para forro, a gente precisa colocar esse detalhe aqui tanto no espelho do bolso quanto no fundo do bolso. E nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo. E para traçar esse bolso, aqui na minha linha da cintura, da lateral para o centro, eu vou marcar 3 centímetros. Essa medida você também pode estar marcando 2 centímetros, 2,5 centímetros, até 3. Mais do que 3 não fica muito legal, o bolso ele fica abrindo. Outra coisa também que faz esse bolso ficar abrindo é a roupa também ficar muito justa ao corpo, né? Então fica aquele bolso aberto, né? Agora, da minha linha da cintura para baixo, eu vou marcar 13 centímetros. Uma medida padrão aí de indústria é de 14 a 15 centímetros, tá? Essa medida você também pode estar encontrando ela colocando a sua mão aqui no molde. Aí você dá um espaço de 2 centímetros da sua linha da cintura até a sua mão. E da sua mão para baixo, você também dá um espaço aí de 2 centímetros. Você também vai estar encontrando aí a abertura legal aí para sua peça, tá? Agora, eu vou ligar esses 2 pontos que eu fiz com uma reta. Assim. Agora, para traçar aqui o forro do bolso, aqui no centro do meu molde, da linha da cintura para baixo, eu vou descer 10 centímetros. Dessa marcação para baixo, eu vou marcar também 10 centímetros. Agora, eu vou fazer um desenho assim, né? E aí, eu vou posicionando a minha régua para estar fazendo aí esse traçado. Uma outra coisa também bem legal de fazer é você colocar a sua mão para você estar vendo aí o fundo aí do seu bolso, tá? Então, eu fiz aqui essa marcaçãozinha, agora eu vou colocando a minha régua e tentando achar aqui uma melhor posição para mim começar o traçado. Aí eu faço assim, aí eu vou virando a minha régua. Isso. Aí aqui ficou o traçado que eu quero, tá? Então aqui eu tenho a abertura do meu bolso, né? E aqui eu tenho a parte aqui do fundo aqui, que vai ser do fundo do meu bolso e também do espelho. Agora eu vou passar essas informações para um outro papel. E aí, vou colocar aqui um papel, vou colocar o meu molde aqui por cima. E aí, eu vou passar aqui primeiro, né, eu vou passar essas informações que vai ser referente ao espelho do bolso. Para o espelho do bolso, então eu vou contornar toda aqui a parte da linha da cintura, vou descer aqui na lateral do meu quadril até essa marcação, vou passar aqui a carretilha aqui e vou passar ela aqui também, que é aqui no centro da peça, né, onde a gente coloca a braguilha, né, e não esqueça também de passar também o fio do tecido. Agora, eu vou passar as informações, né, para esse papel, referente ao fundo do bolso. No espelho do bolso, como vocês viram, né, eu passei bem aqui, seguindo aqui a minha lateral do quadril. Pro fundo do bolso, eu não vou copiar essa parte aqui do quadril, eu vou passar a carretilha aqui, né, bem aqui na minha abertura aqui do bolso. Então, eu vou contornar a linha da cintura, vou fazer essa marcação aqui do centro do molde, vou passar aqui embaixo também, vou pegar essa parte aqui da lateral do meu quadril e vou passar aqui dentro, aonde eu fiz a abertura do meu bolso. E vou marcar também o fio.
E aqui eu estou com o fundo do bolso, o espelho do bolso. Para essa modelagem, eu escolhi fazer esse fundo do bolso no tecido próprio para forro, tá? E para isso, a gente precisa fazer aqui os acabamentos, né? Então, como eu vou cortar o espelho do bolso num tecido próprio para forro, e essa parte aqui é a parte que ela vai ficar aparecendo na roupa, né? Então, aqui eu tô com a modelagem, né? Se eu dobrar aqui e colocar aqui, né? Essa parte aqui é a parte que fica aparecendo. Então, eu preciso colocar aqui um tecido, do mesmo tecido principal que você está utilizando na peça. Então, aqui já tá pronto, né? O fundo do bolso e o espelho do bolso. Agora é só acrescentar margem de costura. E aí, esse acabamento eu vou fazer nesse papel. E aí, o que que acontece? Esse primeiro que eu vou fazer, ele vai ser o acabamento que eu vou costurar ele no espelho do bolso. Então, eu vou passar, vou fazer essa parte aqui, só um pedaço, né? Vou passar aqui, né? E vou marcar aqui. Vou passar a carretilha aqui na abertura do bolso. Agora, e aí, agora, depois dessa linha aqui, eu vou acrescentar 3 centímetros e mais a margem de costura, né? Então, eu já vou colocar aqui os 3 centímetros e a margem de costura, que vai dar no total de 4 centímetros. Aí, esse acabamento, ele vai ser pro espelho do bolso. Vou colocar também margem de costura. Agora, vou fazer o acabamento também pro fundo do bolso. Porque quando ele estiver virado, né, imagina que já costurei aqui o fundo do bolso. Vai ficar também aqui um pedaço de tecido. Aí, nesse caso, eu vou carretilhar aqui um pedaço aqui e essa parte aqui também. Agora, eu vou colocar também o mesmo valor que eu coloquei no outro. Então, vai ser 3 centímetros e mais 1 centímetro de margem de costura, que vai dar 4 centímetros. E esse acabamento, ele vai ser pro fundo do bolso. Pronto, agora eu vou acrescentar margem de costura em toda a minha modelagem. Aí aqui, nesses detalhes aqui que eu fiz, como eu falei, né, eu não vou acrescentar a margem de costura aqui, porque eu já coloquei. Mas na linha da cintura, né, nessa outra parte aqui, que são as partes das laterais, eu preciso acrescentar margem de costura.
Bom, aqui eu vou fazer essa amostra no algodão cru e vou também estar utilizando um tecido para forro, né, para mim estar fazendo aqui a demonstração desse bolso. Passei a costura apenas aonde eu vou costurar. Então aqui eu tenho o molde do short, aqui eu tenho o fundo do bolso, tenho esse acabamento aqui que vai ser do fundo do bolso, o espelho do bolso e o acabamento também que vai ser do espelho do bolso. Essas pontinhas aqui que sobrou, eu deixo para cortar no tecido. Depois que eu estiver posicionando ele, né, aqui para passar a costura, eu venho depois com a tesoura e tiro mais lá no tecido. Eu não tiro aqui agora. Eu acho que assim para mim fica mais fácil, tá? Bom, agora, para essa demonstração, né, eu vou estar utilizando como forro esse tecido. Ele é o percal, ele é 100% poliéster. Eu gosto muito de estudar acabamentos, né, de costura com ele. Esse daqui é o algodão cru, né, que eu também utilizo para fazer os meus estudos de modelagem e costura. Então, onde eu vou colocar a modelagem da peça e eu vou colocar esses acabamentos aqui. Então, eu vou cortar no tecido principal, esses dois acabamentos, né, junto com o molde da peça. Já aqui no forro, eu vou posicionar aqui o fundo do bolso e o espelho do bolso. E vou cortar. Estou com as partes aqui todas cortadas, né? Agora, eu preciso passar no ferro esse acabamento aqui que eu vou já costurar lá no tecido. E eu vou utilizar esse próprio molde aqui como gabarito, tá? Então, eu coloquei 1 centímetro aqui de margem de costura nesses dois acabamentos. Então, aqui eu acrescentei 1 centímetro aqui, que é para margem de costura, né? Agora, eu vou tirar esses 1 centímetros e vou usar esse próprio molde aqui como gabarito. Bom, agora, utilizando, né, como eu diminuí aqui, tirei a margem de costura, né, que eu coloquei de 1 centímetro, eu vou utilizar ele como gabarito e vou dobrar e vou vincar aqui com ferro. E aí, é só deixar aqui, ó, essa lateralzinha bem certinha, tanto o papel quanto o tecido. Vai ficar bem certinho. Aí, é só vir dobrando e passando ferro. Aí, vinca bem, porque aí, quando tiver lá na máquina, já facilita bastante. Aí, eu fiz isso aqui, vou fazer com esse daqui também. Aí, eu posiciono o molde bem certinho aqui no tecido. Aí, eu dobro e venho passando o ferro. Agora, já com esses acabamentos já vincados aqui no ferro, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o fundo do bolso primeiro. E para posicionar, o que que acontece? Eu tô aqui com o direito, né, da peça, e aí, para costurar, eu vou colocar direito com direito e vou unir aqui para passar uma costura. Então, esse acabamento, eu preciso colocar ele aqui
desse jeito. Aí eu vou posicionar aqui, né, aí vai ficar aqui na abertura aqui do bolso. Aí eu preciso unir bem certinho aqui em cima. E aqui na lateral. E aí, agora, eu corto essa sobra aqui. Vou passar a costura aqui, bem na bordinha, e depois eu vou unir assim e passar uma costura aqui. Agora, eu já vou colocar o acabamento do espelho do bolso. Olha, aqui, referente ao espelho do bolso, eu passei, coloquei aqui, né, e vinquei assim. Só que para o espelho do bolso, eu vou ter que vincar ao contrário, né, então eu vou fazer assim, ó. E vincar para esse lado. Por quê? Aqui aqui tá, né, o espelho do bolso e vou colocar aqui os shorts, né? Então vai ficar assim. Então esse acabamento, ele tem que ficar aqui. Então só vou fazer essa correção. Eu vou passar no ferro ao contrário, né, do que eu tinha passado, para quando eu for costurar, vai ficar assim. Essa parte aqui que vai ficar aparecendo, tá? Então vou fazer essa correção e já volto. E aí agora, vou posicionar novamente o espelho do bolso e o acabamento do espelho do bolso. Então vai ficar assim. Vou posicionar e depois eu vou cortar aqui essa sobrinha. Bom, os acabamentos, eles já estão posicionados, né? Tanto do fundo do bolso quanto do espelho do bolso. Agora eu vou lá na máquina e vou passar uma costura bem na bordinha aqui desses acabamentos. Agora que eu já estou com os acabamentos, né, já costurado aqui no forro do bolso, agora eu vou unir essa parte aqui do fundo do bolso na peça. Então, aqui é o direito, né, da peça, aqui o direito do forro do meu bolso, e eu vou fazer isso daqui, ó. Colocar nessa posição e passar uma costura aqui. Agora que já está costurado, eu vou abrir, vou passar no ferro e vou fazer a costurinha que eu falei. Essa costura, a gente mantém a margem de costura pro lado do forro e passa aqui uma costurinha aqui bem na borda do forro do bolso. Feita essa costurinha bem na borda, eu vou voltar no ferro novamente, né? Vou passar e venho para montar agora com o espelho do bolso. Bom, já fui no ferro, já passei. Agora, eu vou unir com o espelho do bolso. Então, aqui tá, virei aqui, né, a minha peça. O lado tá aqui, eu vou fazer assim. Vou pegar o espelho do meu bolso e vou posicionar assim. E aí, eu vou fazer uma costura aqui de acabamento. Essa costura, ela vai ficar embutida na peça. Então, para mim fazer essa costura, primeiro, eu vou virar aqui, vou juntar essa parte aqui e vou fazer uma costura de meio centímetro, unindo aqui esse fundo desse bolso, de fora a fora. Depois que eu fizer essa costura de meio centímetro, eu vou refilar ela, e aí eu viro o meu bolso para a posição, né, que ele vai ficar, aí a costura vai ficar para dentro, e vou passar outra costura de fora a fora de meio centímetro.
Passei a costura de fora a fora, né, daqui até aqui, de meio centímetro. Já refilei essa costura, agora eu vou virar o espelho do bolso. Então, essa costura, ela vai ficar aqui dentro, e aí eu vou fazer assim. Agora eu vou passar com ferro, porque eu vou vir passando outra costura aqui de meio centímetro. Pronto. Aí aqui eu já fiz a segunda costura, né, onde o fundo do bolso ele fica embutido. E aí eu vou fazer agora uma costurinha aqui de segurança, né, para travar essas partes aqui do bolso, do fundo do bolso. E vou passar outra aqui em cima também. E assim ficou o nosso bolso faca. Aqui o acabamento é embutido, né, caso você queira, você pode estar fazendo também esse acabamento na overlock, pode também estar utilizando aqui um viés para o acabamento aqui do fundo do seu bolso. E assim ficou o nosso bolso faca. Muito obrigada por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Seu apoio significa muito para mim. Deixe também um comentário abaixo com dúvida ou sugestões. E nos vemos no próximo vídeo.